Estamos no terceiro domingo da Quaresma. Se a gente pudesse mal comparar, a gente podia lembrar da época em que a gente tinha que fazer baldeação de ônibus. Vocês lembram? Para chegar num determinado objetivo, você tinha que pegar o ônibus até uma cidade, lá trocar de veículo, pegar outro ônibus até chegar no outro ônibus, até chegar no lugar onde você ia. Na verdade, a Quaresma ela é essa baldeação. De um domingo para o outro, a gente vai sendo levado a perceber que estamos caminhando e que estamos mais próximos da celebração do mistério que é fundamento da experiência cristã. A Páscoa é fundante para a nossa experiência cristã. É pela Páscoa que nós entendemos todos os outros acontecimentos da vida de Jesus e também da vida da igreja. Esse terceiro domingo, ele traz como evangelho aquele encontro de Jesus com a samaritana na beira do poço. Se você quiser acompanhar, está lá em João 4, de 5 a 42. E é um encontro cheio de enigmas, porque é um encontro que foge um pouco ao padrão dos encontros possíveis naquela época. Quem conhece um pouquinho o cristianismo sabe que uma das características bem interessantes do cristianismo é que Jesus sempre quebrou algumas regras ou algumas ideias, alguns paradigmas que, do ponto de vista da organização de um novo modelo de igreja ou de uma nova maneira de se aproximar de Deus, Jesus tentava colocar questões que normalmente o judaísmo não colocava, como, por exemplo, o lugar da mulher. O lugar da mulher é um negócio muito confuso dentro do judaísmo tardio, mas é também muito confuso quando a gente olha que mesmo depois de 2000 anos, ainda a gente não consegue definir com tanta clareza e com tanta propriedade qual é o lugar da mulher de fato. Hoje existem movimentos dentro e fora da igreja para dar voz a esse lugar que as mulheres conquistaram e que elas querem ocupar e querem fazer parte, querem contribuir. Primeiro desse texto que chama a atenção é que Jesus começa uma conversa de forma um pouco aleatória. Ele começa conversando sobre água, me dá um pouco de beber, porque ele sabia muito bem que seria algo complicado. Ao dizer, me dê um pouco d'água, ele sendo judeu, falando com uma mulher que era samaritana, já ia ficar explícito algum tipo de conflito. Qual conflito? Na verdade, nós estamos falando do conflito que os samaritanos tinham um lugar para adorar, que era o Monte Garizim, e os judeus definiam como lugar de adoração como Jerusalém. E isso, dentro daquele contexto, naquela cultura, naquele momento, ele traz uma série de consequências para as relações entre os dois povos. Como é que o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para uma samaritana? Vejam, a coisa era tão aguda que até um copo d'água gerava algum tipo de desconforto. Mas depois também começa com uma conversa um pouco estranha. Vai buscar seu marido? Olha, é uma coisa que você fica pensando, como que alguém entraria numa conversa dessa de uma hora para outra? Tudo bem, não era muito aceitável o fato de um homem estar conversando com uma mulher sem serem maridos, sem serem parentes, num lugar público. Isso despertava algum tipo de preconceito e algum tipo de julgamento. No entanto, por que ele pede para ela buscar o marido? Uma leitura mais rasa vai dizer que Jesus está tentando provar que essa mulher era uma pecadora, porque ela já não sabia mais quem era o marido dela. E lembrem-se, na cultura judaica, o casamento, a mulher, quando ficava viúva, ela era oferecida para o irmão do marido, para que permanecesse dentro daquele ambiente familiar. Então, nós estamos diante de uma situação
Porque uma pessoa que faz uma leitura mais rasa vai imaginar que Jesus está tentando sabotar a relação com essa mulher, dizendo, provando que ela é uma pecadora porque ela já teve alguns maridos. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, seria muito pobre da parte de Jesus. Uma pessoa que defendeu uma mulher que foi pega em flagrante adultério, uma pessoa que já fez tanta reflexão sobre qual é o alcance da lei e qual é o alcance da misericórdia, não faz muito sentido ele ter como intenção de desmascarar essa mulher, até porque ela não fez nada para ele. Então a gente teria que pensar alguma coisa mais profunda. E provavelmente aqui entra uma outra ideia que talvez a gente não preste tanta atenção nos evangelhos quando a gente lê. Mas como as mulheres eram tidas como uma espécie de propriedade que o homem adquiria, também as mulheres, os maridos passavam a ser uma espécie de... entendam a palavra, eu vou fazer uma aproximação, mas não é tão simples assim. Uma espécie de Deus para as mulheres. Era o marido que definia tudo que a mulher ia comer, ia vestir, ia para onde ela ia, com quem ela falaria. Então a mulher, o marido teria algum poder de definir quem era essa mulher. Alguns autores dizem que talvez a pergunta que Jesus tenha feito para a mulher vá buscar o seu Deus. Ou seja, vai buscar com quem você faz pacto para que a sua vida vale a pena. Vai buscar aquele que dá sentido à sua vida. E não necessariamente o marido no sentido carnal ou marital. Mas marido aqui como aquela pessoa que daria, aquele ser que daria sentido à vida da mulher. E aí ela vai dizer, olha, eu não tenho um Deus, porque eu já tive 1, 2, 3, 4, 5, e esse com quem eu estou não é o meu Deus. Jesus vai dizer, esse também não é o seu Deus. E aí a gente lembra que o número 6 é um número da incompletude, é um número que está faltando alguma coisa. Provavelmente, essa relação desta mulher com Jesus é muito mais profunda do que simplesmente acusar se ela era uma divorciada ou uma mulher prostituída, qualquer coisa do tipo. Está dizendo sobre alguém que está buscando a Deus e está cansado porque já foi em 6 lugares diferentes e não conseguiu encontrar nem resposta, nem esperança, nem sentido para a sua vida. Você já teve 5 maridos e esse com quem você está não é o seu marido. E aí a gente começa a entender que se ela de fato entender quem é Jesus, ele seria o 7º, que é o número perfeito, o número acabado. E, portanto, ele seria o Deus que daria sentido à vida e à história dessa mulher. Esse com quem você está não é o seu Deus, porque é o número 6. Mas se você entender que eu tenho uma água, que é uma água da qual, se você beber, você nunca mais vai ter sede, e aqui a gente entende no sentido de significado, você vai encontrar respostas e vai encontrar sentido para a sua vida que nenhum outro Deus tenha dado e eu posso te dar. A mulher faz uma experiência de entendimento, ela olha para Jesus e ela entende que ali tem alguém que realmente conhece ela e que não está nem um pouquinho interessado em explorar ou de obter qualquer tipo de ganho sobre ela, e ela vai dizer, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui. Então, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Dá-me dessa água para que eu não tenha mais que buscar em outros lugares. E depois que ela faz a experiência e que Jesus também já encontra o seu grupo e vai seguir caminho, ela volta e conta para as pessoas, encontrei alguém que me entende, que tem resposta, que me faz proposta, que me dá sentido e que disse tudo o que eu fiz. E, portanto, é alguém que me conhece e é alguém que me aceita do jeito que eu sou. Esse encontro de Jesus com a samaritana pode ficar circunscrito apenas à questão do matrimônio, mas seria muito pobre, porque daí daria a impressão que nós estamos falando apenas de uma categoria. E, na verdade, esse evangelho está falando de todos nós,
que já fomos buscar respostas e sentidos em tantos deuses diferentes. Eu sei, você vai dizer que nunca abandonou a igreja. Eu sei, você vai dizer que nunca foi atrás de nenhum outro Deus. Mas não é verdade. A gente busca Deus de tantas formas diferentes que a gente já não sabe mais onde está o Deus verdadeiro e onde não está. A gente é capaz de dizer com todas as letras que Deus não ouve nosso pedido. E aí a gente vai buscando até que encontre alguém que aparentemente parece que ouve nossos pedidos. A gente é capaz de servir o Deus dinheiro, a gente é capaz de servir o Deus poder, a gente é capaz de servir os deuses todos que vão sugando nossa energia e vão tirando a nossa capacidade de decidir por nós mesmos ou de encontrar sentido para a nossa vida. O Evangelho está falando de nós, de cada um de nós, que já fomos atrás de tantas manifestações divinas por aí. E que de repente, em algum momento, vamos nos encontrar com Ele na beira do poço e vamos ter esse diálogo profundo e verdadeiro, onde a gente vai ter que reconhecer que talvez a gente tenha buscado e andado por tantos caminhos que não nos levaram a um sentido pleno e verdadeiro. E que esse que agora fala conosco é quem pode dar sentido, esperança, orientação e verdade para a nossa história. Esse que agora fala conosco vai nos dar água viva. Esse que agora fala conosco vai nos aceitar e nos abraçar do jeito que a gente é e vai propor um caminho, e vai propor um desenvolvimento, e vai propor uma história que a gente vai aprendendo a viver e vai sentindo e vai descobrindo. As duas coisas, os dois sentidos servem para a mesma coisa. Encontrar-se com Jesus na beira do poço significa dizer: agora encontrei alguém que me entende, que me acolhe, que me aceita e alguém que dá sentido a tudo aquilo que eu penso, que eu sou, que eu quero, que eu desejo, que eu trabalho, que eu realizo na minha vida. Por causa disso, a gente volta para casa e a gente conta para as pessoas: encontrei aquele que é capaz de dizer quem eu sou e mesmo sabendo quem eu sou, me aceita, me abraça, me trata bem e não pede nada, apenas que eu caminhe junto com ele. Um excelente dia a todos. Fiquem bem, fiquem na paz, coragem, animemo-nos mutuamente nessa caminhada quaresmal e façamos o nosso melhor para nos aproximarmos dele e com ele seguir o caminho da nossa história.